Fala, meus queridos seguidores do coração, tudo bem com vocês? Eu fico muito feliz quando vocês dão o retorno desse assunto, de tudo que a gente fala aqui, escrevendo nos comentários, dizendo se serviu para você, se você conseguiu compartilhar com outras pessoas, se te ajudou no dia a dia. Afinal de contas, esse canal aqui, Aline Saúde por Inteiro, é um meio de nós nos comunicarmos e eu chegar até você te auxiliando como uma nutrição interventiva dentro da sua casa. Olha só, o assunto de hoje em especial é sobre chás, como preparar, a quantidade em que deve ser preparado e como aplicar no seu dia a dia. Então eu quero aqui trazer algumas orientações para vocês práticas, mas seguras. Por que eu falo seguras, pessoal? Porque tem muita gente hoje utilizando chás indiscriminadamente. A utilização de chás, ela precisa levar um fator em consideração muito sério. Todas as vezes que você utilizar algum tipo de chá, você precisa saber, tem uma causa específica? Por exemplo, quando a gente pensa em azia, eu preciso tomar e eu tomo todos os dias um chá digestivo porque o meu estômago não está muito legal, eu vivo arrotando, vivo com afta, vivo com algumas características assim, alguns sinais e sintomas que não são muito legais. Aí a minha pergunta original é o seguinte: antes de utilizar certos chás, você está pensando aí, levando em consideração como você está comendo, o que você está comendo e a quantidade do que você está ingerindo? Por exemplo, você tem azia. Será que você está utilizando medicações que diminuem a acidez do seu estômago? Sabia que isso é um dano muito grande? A longo prazo, o seu corpo vai sentir. Então, quando você pensa em azia, evite utilizar água junto com as refeições ou qualquer outra bebida, principalmente gelada. Evitem fazer grandes misturas de alimento, às vezes aquele pratão tão cheio que você comeu tão rápido, sem ao menos degustar e sentir o sabor daquele alimento. Comece sempre o seu prato de salada, comece sempre a sua refeição consumindo os alimentos crus. Mastiga. Sente o sabor dele, depois você vai para a parte cozida. Isso vai te ajudar bastante a diminuir todos esses sintomas, todos esses sinais. A sua azia vem mais no período da noite? Opa, será que você está comendo mais do que deve e está indo deitar sem antes da sua digestão ter completado? Será que você está comendo muito e indo dormir rápido? É importante a gente entender vários fatores para antes de recorrer a qualquer tipo de intervenção fitoterápica ou tratamento natural que seja. Quando a gente pensa na utilização dos chás, é necessário você levar em consideração alguns pontos. Se o chás que você escolheu for flores e folhas, você deve fazer ele por infusão. O que é uma infusão, Nutri? Infusão é quando você ferve a água primeiro. Assim que a água ferveu, você acrescenta essas flores ou as folhas e você acrescenta e desliga o fogo e já abafa aquelas ervas em torno de 20 minutinhos. Ok. Se você quer utilizar por exemplo, cascas e raízes, elas vão ser preparadas por decocção. O que é decocção, Nutri? Que palavra difícil! A decocção é quando você coloca lá a água geladinha, fria, ali dentro do caneco e você coloca essas ervas dentro do próprio caneco e começa a ferver esta água num período de 3 a 5 minutinhos para que ela possa liberar os princípios ativos da própria erva e aí você desliga e deixa abafadinho também para continuar liberando esses componentes na água em que você vai tomar. E existe também as formas de você utilizar aquelas folhas, por exemplo, boldo,
que ela é mais aveludada, você tem que utilizar esses tipos de preparo macerando, que é amassar a folha para que ela possa quebrar os seus componentes e liberar as substâncias também na água. Você pode colocar tanto macerar primeiro e acrescentar uma água morna, ou pode também macerar e acrescentar uma água fria, não tem problema. Agora eu quero mostrar para vocês na prática aqui, visualizando cada chá. Eu separei alguns que eu tinha aqui em casa para que você tenha condições de identificar se você está usando da forma apropriada. Antes de eu mostrar para vocês, eu quero dar uma dica aqui. Então a dica que eu quero dar para vocês é o seguinte: vai fazer a utilização do chá de canela. Se ele for em pó, é por infusão. Se for por canela, decocção. Esse daqui ferve, coloca na água depois de fervido, e esse ferve de 3 a 5 minutos juntos. Outro detalhe muito importante: a quantidade que você vai consumir por dia, tá? Então, em torno aí de 3 xícaras de chá, do mesmo tipo de chá ou da mistura que você fez aí por dia. Não precisa ser repetido todos os dias da semana, dá uma variada, porque o corpo se acostuma com isso. E é muito importante que você leve em consideração aí realmente o que eu já falei a princípio, que são as causas da patologia, para você descobrir a utilização. Então, se está inflamado, dá para utilizar certos chás que são, por exemplo, digestivos, que tem uma ação direta no fígado. Você pode utilizar pela manhã, por exemplo, aí uma vez na semana ou 2 dias na semana, vai intercalando, por exemplo, boldo, carqueja, gengibre. Todos esses chás aí pela manhã são eficazes para te auxiliar nas próximas refeições que vão sendo feitas, tá bom? Então agora eu vou te mostrar, através das imagens, vou te mostrar como preparar certos tipos de chás e quais são as aplicações. Aqui eu só trouxe uma parte muito simplória de toda a diversidade que nós temos de chás e as suas aplicações, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, então eu separei aqui para vocês alguns tipos de chás. É óbvio que é muito mais abrangente, mas aqui eu separei por algumas categorias, né? Quando a gente fala sobre chás para ansiedade, então nós temos aqui a camomila, né? Então a camomila, olha que gracinha, ela é uma flor, né? Então ela ressecadinha aqui, ela também entra por infusão. Nós temos a tilha. A tilha, você pode misturar até 3 chás, geralmente um mix de chás na composição, sempre da mesma origem. Por exemplo, tilha com camomila, com melissa, dá uma boa combinação no período da noite. Nós temos aqui a valeriana para te deixar bem calminho, mas é um tipo de chá que você pode usar assim o mínimo possível, porque ele é um dos chás mais fortes para descansar, e algumas pessoas têm uma certa intolerância, uma certa sensibilidade a ele. E ele, como ele é um pauzinho, uma madeira, né, uma casca, o tipo de uma raiz, ele tem um cheiro muito forte, e você pode utilizar ele também de forma líquida, né? Você vai encontrar nas casas de produtos naturais aí e utilizar umas 40 gotinhas. Esse daqui, ele é o capim-limão ou o capim-cidreira. Você pode escolher tanto, existem as duas formas, mas todos eles também servem de uma forma mais calmante aí. Além desse, temos o mulungu. O mulungu é uma raiz, tá vendo, ó? Ele é uma raiz e ele deve ser usado aí umas 2 vezes por semana no máximo, não precisa mais do que isso, e sempre uma colherzinha de sopa para em torno de 300 ml de água. Aqui eu separei também 2 tipos de chás diuréticos: o chá da cavalinha e o chá de cabelo de milho. Você pode utilizar os 2 juntos. O cabelo de milho você vai fazer ele por infusão, porque ele já é bem sensível. Você pode utilizar também a erva, aqui ó, erva ursi. Eu coloquei num saquinho aqui, não é para fazer propaganda não, mas tá vendo? Alguns chás são um pouquinho mais caros que outros, mas essa quantidade aqui, ó, vem 30 gramas, eu paguei R$ 7,90. Tá vendo? Esse é para infecção urinária de repetição, que muitas mulheres têm. Além disso, é óbvio que tem que levar em consideração várias outras questões.
Então aqui nós temos também o espinheira santa, que é para desconforto gástrico e úlceras, azias, então é praticamente um chá voltado para as questões digestivas. Além dos fatores digestivos, temos a erva doce, que é importante para gases também. Temos os chás anti-inflamatórios, eu não trouxe aqui em especial, mas a camomila serve como um chá anti-inflamatório. Nós temos aqui o anis estrelado, que serve como um chá anti-inflamatório. Temos também a cavalinha, serve como um chá anti-inflamatório. E eu trouxe aqui 3 em especial que são termogênicos. Esses 2 tipos de chás, tanto a canela quanto o gengibre, são chás que devem ser utilizados no período da manhã, tá? Até umas 3 xícaras no período da manhã, xícaras de chá, tá bom? Então você vai usar aí uma quantidade razoável para fazer 3 xícaras e utilizar pela manhã, além desse chá de hibisco também. Ele é uma flor bonita, vermelha, que está ressecado, então você vai utilizar ele também aí uma porção equivalente a uma colher de sopa, para em torno de 300 ml de água, tá bom? Outra coisa, orégano, a gente pensa que ele serve só para alimento, né, para tempero, mas ele é um potente anti-inflamatório, ajuda na eliminação de dores, de cólicas profundas e vale muito a pena. Além disso, além desse daqui para cólicas, a canela, aí já não entra como chá, tá bom? Mas a canela, colocado num balde para fazer banhos alternados, escalda-pés, ele auxilia muito na retirada da dor e ele é muito eficaz, a canela em pó, tá bom? Então aqui, basicamente, para vocês entenderem a diferença entre raiz, entre o pó, obviamente, né? Entre as folhas, entre as flores, entre as cascas, para que você faça as escolhas mais assertivas no seu dia a dia. Aqui só está uma parte daquilo que é oferecido para vocês, mas existem várias especificações, várias necessidades que vocês podem aplicar no dia a dia. É só pesquisar e eu vou postar um pouquinho mais para vocês ao longo dos dias, tá bom?